Irmãos, boa noite novamente a todos, aqueles que estão presentes, aqueles que nos assistem também pela internet. É um prazer a gente poder estudar a palavra do Senhor com os irmãos. Os irmãos têm a oportunidade, podem participar também, comentar, perguntar. Hoje nós pretendemos estudar um pouquinho um livro que normalmente passa muito batido na nossa leitura, né? Que é o livro de Lamentações. Só para a gente recapitular um pouquinho da história que a gente já vinha estudando, né? Do livro do profeta Jeremias. Quando Jerusalém foi destruída, né? Nós falamos aqui na última oportunidade sobre o rei Zedequias e a destruição da cidade de Jerusalém. Após aquele acontecimento que Judá foi invadida e destruída pelos babilônios, eles colocaram um homem chamado Gedalias como governador lá naquela região. O rei Zedequias foi levado cativo e grande parte do povo também foi levado. E o profeta Jeremias deixado solto, né? Foi dado a ele a opção de ir com os babilônios, ir com o povo para a Babilônia ou ficar. E ele acabou ficando. É interessante que o texto, se você ler lá em Jeremias 40, diz que como Gedalias virou capitão, né, governador lá de Israel, grande parte do povo que estava ali nas redondezas foi àquela região e eles colheram em abundância, né? Diz o texto lá de Jeremias capítulo 40. Interessante como que o Senhor já estava providenciando o suporte a eles. Mas Gedalias, ele é avisado que havia um complô, uma conspiração contra o governo dele. Ele é avisado que um homem da família real chamado Ismael, né? Não tem um nome legal, mas infelizmente é um camarada meio desvirtuado, né? Esse camarada chamado Ismael da família real estava querendo matá-lo, né? Ele não aceitava o governo daquele Gedalias. Gedalias é avisado daquilo, né? Ó, fulano está querendo te pegar, né? Mas ele não dá ouvidos. Parece que ele não acredita no que estão falando com ele, né? Não é possível que alguém iria fazer aquilo, mas acaba que é isso que acontece, né? Aquele Ismael junta outros homens e matam Gedalias e os que estavam com ele, né? E aí, naquela comoção, o povo que sobrou vai consultar Jeremias, né? E agora, Jeremias, o que a gente faz, né? Nabucodonosor colocou Gedalias como governador e agora mataram ele, né? Será que ele vai voltar para matar o resto que tem do povo? O que a gente faz? E aí Jeremias pede alguns dias, né? Ele fala que daqui a alguns dias o Senhor iria dar a resposta e quando o Senhor dá a ele a resposta, ele fala com o povo: vocês não devem partir, vocês devem continuar aqui, né? Porque as promessas do Senhor é para vocês aqui nesse lugar, né? Mas eles não dão ouvidos. Apesar deles falarem que iam fazer tudo o que Jeremias dissesse, né? Porque era a palavra do Senhor. Mas eles falam: não, isso aí não é palavra do Senhor. É Baruque que está mandando você dizer isso, né? E aí eles decidem: não, nós vamos para o Egito, nós vamos fugir de Nabucodonosor, porque ele vai voltar e vai matar todo mundo. E aí eles vão para o Egito e levam também Jeremias à força, né, também para o Egito. E lá termina a história dele, sem a gente saber muito bem o que aconteceu com ele lá no Egito, né? O capítulo 44 é cronologicamente o último capítulo do livro de Jeremias, quando ele fala aquelas mensagens duras aos judeus que estavam lá no Egito. Então, em algum momento, a gente imagina que o livro de Lamentações tenha sido escrito, né? Depois ali da destruição de Jerusalém. É Jeremias que é o autor desse livro? Não dá para afirmarmos, porque o próprio livro não diz, né? Ele não tem ali o autor escrito, né? O livro de fulano de tal, né?
Não há uma certeza ali na Bíblia que foi Jeremias mesmo que escreveu o livro, mas a tradição nos diz que tudo indica que foi ele que vivenciou aquilo, né? Foi 40 anos pregando como profeta lá, e muito do que ele já tinha escrito se assemelha também com aqueles lamentos encontrados no livro de Lamentações. Então, nós vamos chegar lá. Vamos explicar o que isso significa. Mas então nós vamos considerar por aqui que Jeremias foi o autor do livro de Lamentações, né? Essas palavrinhas que estão escritas aqui nos versículos são as letras do alfabeto hebraico, né? Porque o livro de Lamentações é algo bem interessante que a gente no português a gente não consegue entender, não fica claro isso, né? Mas ele é escrito na forma de acróstico. Você sabe o que é um acróstico? Realmente quem é professor aqui sabe, né? Ainda mais de educação infantil, que faz aqueles... O acróstico é quando tem essa poesia aqui, que cada verso ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Então, se você for ver o capítulo 1, 2 e 4, o capítulo 5 também, eles têm 22 versículos. E cada um desses versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então é isso que está escrito aí. Aleph, Bet, Gimel. Alfabeto hebraico, como assim? Aí traduz para esses nomes aqui? É o nome da letra. A, B, C. É o nome da letra. Essa palavrinha é o nome da letra. É a primeira letra. É isso aí. Então, essas palavrinhas são os nomes da letra, como se fosse A, B, C, D, né? E por isso que são essas palavras aí. Então, o acróstico ele é isso. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Como, por exemplo, o Salmo 119. Ele também é assim, né? Também é acróstico. Você tem lá os versículos com cada letra, começando com cada letra. O capítulo 3, ele é um pouco diferente. Ele tem 66 versículos, né? Porque são grupos de 3. Então, você tem 3 versos com uma letra, depois 3 com outra, depois 3 com outra, e assim vai as 22 letras. O nome do livro em hebraico é como, né? É a primeira palavra do livro, né? Normalmente é assim que no hebraico ele é feito, né? O nome do livro é a primeira palavra, né? O livro começa com como, né? Como? Porque o livro ele expressa justamente isso, né? É uma pergunta, né? Como isso é possível, né? E aí, na nossa língua, ele é chamado de Lamentações exatamente porque ele expressa essas lamentações. Esse é um livro que ele nos convida a olhar para trás, né? Enquanto que o livro de Jeremias ele nos convidava a olhar para frente, né? O que o Senhor ia fazer. A gente via as profecias de Jeremias falando do que ia acontecer no futuro, né? O que ia acontecer se eles não cumprissem, se eles não seguissem. A gente via Jeremias falando do que aconteceria 70 anos no futuro. Aqui, esse é um livro que nos convida a olhar para o passado. Ele nos convida a olhar para trás, para nossas próprias jornadas e pensarmos nos momentos que nós lamentamos. Cada sofrimento de cada pessoa, ele é único. E a gente tem um costume, a gente gosta de comparar o sofrimento dos outros, né? Às vezes com o nosso próprio. A gente tem esse costume, não, fulano está sofrendo muito, ele é coitado, é muito pobre. E a gente tem esse costume, mas na verdade cada sofrimento ele é único. Cada pessoa sofre de uma forma diferente, né? E é interessante porque Deus ele não reprime, ele não censura o lamento nem o questionamento das pessoas. Nós temos vários salmos que são
Da mesma forma que esse livro aqui. São lamentos. São salmos que não dão resposta, só trazem perguntas. O livro de Lamentações, ele traz mais perguntas do que respostas. E assim, nós somos convidados a olhar para a nossa própria vida, pensarmos nos dias que nós lamentamos. Será que você consegue pensar, olhar para trás, nos dias mais tristes, às vezes, da sua vida? O que você trouxe de resposta? Qual pergunta que você tem colocado para Deus? É que você tem colocado isso diante de Deus? Porque a Bíblia nos ensina isso, a colocar o nosso lamento diante do Senhor. O Senhor, ele não reprime, ele não censura nenhum desses lamentos, mas ele vem para consolar. Ressignificar o passado, né? Quer trazer o passado como ressignificar o presente, para poder se ter esperança no futuro, né? Então vocês percebem na leitura, nessa passagem, muito isso. E na realidade, nossa realidade, nós temos que ter o passado como aprendizado, não como prisão, né? Não como aprisionamento, mas como um incentivo, como aprendizado. Exatamente. Romanos 12. Sim. O povo de Israel, eu acho, não tenho certeza, eu não tenho lá muito entendimento, muito conhecimento, muito sabedoria nessa parte. Mas foi pouco que eu entendo, que eu sei, tanto o Egito como a Babilônia, que era a Mesopotâmia, fazia parte da Mesopotâmia também, que era entre os rios Tigre e Eufrates lá na Ásia. A Babilônia também na Bíblia. Não é isso? Sim. Isso aí. Muita gente fala assim, como você vai pregar para o mundo, irmão? Irmão, para o mundo, se você não vai lá no mundo. Mas nem todo ambiente propício, o crente está no mundo. A rua, ao meu ver, é o pior dos púlpitos que a pessoa pode pregar o evangelho, porque aqui na igreja é uma consagração única, muitos irmãos e irmãs, uma consagração só, mas é uma consagração só na rua, mas e lá no mundo, na rua, na igreja que não, é todo mundo irmão em Cristo, Jesus, irmão em Jesus, mas pelo sangue de Jesus, mas e nós na rua, qual é o nosso procedimento? Tem gente que na igreja, aleluia, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, Jesus é o poder. Mas quando a pessoa é para lá para a rua, não posso julgar quem sou eu para julgar, para condenar quem sou. Amém. Mas vai para o mundo, vai para lugares completamente diferentes. E aí Paulo ele vai falar lá em Romanos capítulo 12. Olha só, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha o versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse é o convite que a Bíblia nos faz. E se alegrar com os que se alegram é muito fácil, né? Fulano comprou uma casa nova, a gente vai lá e já quer marcar um churrasco, né? Ou uma pizza, né? Chama o Batista para fazer uma pizza. Alegrar com os que se alegram é muito legal, muito bom, né? Mas e chorar com os que choram? É difícil, né? Porque primeiro a gente não entende por que o outro está chorando, né? Às vezes é difícil entender, mas a Bíblia nos convida a isso, chorar com os que choram, né? O livro de Jó, ele também fala muito sobre o sofrimento. Talvez eu vou citar um pouco a mensagem. E Jó, quando ele estava sofrendo muito, ele recebe a visita dos seus amigos, né? Seus 3 amigos. E eles percebem que Jó estava tão ruim da situação lá que eles ficam 7 dias só sentados perto dele antes de falar qualquer coisa, né? E quando eles começam a falar é só para acusá-lo. Eles não
o ajudam em momento algum a passar por aquela situação complicada. Eles apenas sentam ao redor dele para acusá-lo, né? Aquele homem que a Bíblia chama de justo, temente a Deus, fiel, se desviava do mal, eles ficam lá falando: não, mas você não orou o suficiente, né? Você podia ter sido mais firme, Jó, você tem um pecado escondido aí. É por isso que você está sofrendo tanto, né? Em um momento eles falam como Deus falou de Jó, né? Deus falou como: você viu o meu servo Jó? Né? Como que ele passou por coisa sem precisar, né? Eu levei o mal contra ele à toa e mesmo assim ele ainda está suportando. Eles não falam como Jó. Esse irmão, na vida secular também, no trabalho secular, o fulano foi um bom médico, aposentou por invalidez, o dentista, o fisioterapeuta, que seja, o enfermeiro, fulano podia ter trabalhado muito mais, às vezes a pessoa ficou bem de vida, entendeu? Fulana podia ter trabalhado, Débora, ou quem quer que seja Alessandro, podia ter trabalhado demais. Mas acontece, não vê a noite de sono que ela pagou ele, fulano, não pode usar aqui, podia ter trabalhado mais. Mas não vê as noites de sono que ele estava debruçado nos livros, ou de fisioterapia, ou de medicina, ou de farmácia, ou de odontologia, qualquer outra coisa, até veterinária. Qual que era, então, a situação daquele povo ali? O livro vai descrever muito bem algumas situações muito complicadas que eles estavam vivendo. Lamentações 1, versículos 1 e 2. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Versículo 12. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olham e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntam às suas mães: o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Capítulo 4, versículos 4 e 5. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Capítulo 5, versículos 15 a 17. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, nossos olhos se escureceram. Talvez você nunca tenha passado pelo que eles estão passando aqui, né? Porque eu imagino que você nunca foi destruído por um exército inimigo. Mas talvez você já tenha chegado em uma situação que você tenha dito essas mesmas palavras. Talvez com menos poesia, com menos acróstico, mas palavras semelhantes. Cada sofrimento é único. O Salmo 137, não sei se você chegou a ler também, né? Eu passei lá, mas ele também descreve muito bem o que o povo estava sentindo. Coloca só pra gente, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia,
nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Então, eles traziam esse sentimento muito pesado. Aqui o livro descreve, né, como a gente leu, crianças morrendo de fome, as pessoas, os velhos, as mães, os pais. E Jeremias, ele reconhece que isso era devido ao pecado. Isso era devido à ira que era justa de Deus, né? Como ele já tinha trazido no seu livro, falando que era isso que aconteceria. No capítulo 3, o autor do texto, ele se coloca no texto, né? Até então ele vinha falando da cidade, ele personificou ali a cidade, falava de todos que sentiam aquilo, mas no capítulo 3 ele coloca ele mesmo naquela situação. E ele vai dizer o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente, ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e de dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração, me feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras, me saciou de absinto, quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Às vezes a gente se sente como o escritor desse texto aqui, né? Ele fala de várias formas e de uma forma muito poética e vívida, né? Porque ele se sentia completamente abandonado, né? Como que o Senhor tinha colocado ele na escuridão, tinha cercado ele como se ele tivesse sem conseguir sair daquela situação, como se ele não tivesse nem a sua oração ouvida, como se o Senhor não o ouvisse mais, né? Como que o Senhor colocou ele nas trevas, cercou de todos os lados, e ele já não sabia o que é ter paz. Ele se esqueceu do que é desfrutar o bem, né? Nada dava certo para esse homem aqui. É interessante porque nós podemos pensar, dividir esse sofrimento em dois tipos, né? Existe o sofrimento do ímpio, né? E existe o sofrimento do justo, né? E a Bíblia fala diversas vezes sobre isso, né? Jeremias, ele pregava que o povo que não se arrependesse e não desse ouvidos a Deus ia sofrer as consequências. Os inimigos viriam e trariam a destruição. Mas e quanto ao justo? E Jeremias? Por que ele teve que passar por tudo isso também, né? Se ele próprio era um profeta de Deus, se ele próprio era aquele que dava ouvidos a Deus. Parece aqui que nada dava certo para Jeremias. Quando a gente lê a história dele, cai num poço,
vai para a prisão e passa fome, e ele prendem. Parece que nada dá certo. Depois o levam forçado para outro lugar. Por que que nada disso dá certo? Por que que o justo também sofre? Né? A gente já falou aqui de Jó. Né? Jó, a Bíblia falou, ele era um homem justo. Se desviava do mal. Né? Não era alguém que deixava de orar. Né? Você chegaria para Jó e falaria que ele precisava orar mais? Né? Ele orava porque ele achava que os seus filhos podiam ter cometido um pecado e ele vou orar ao Senhor, fazer os sacrifícios. Gostaria de pensar, porque que havia 3 amigos, 3. Só que nenhum ali era parente de Jó. E lá no 42, quando a situação vira a favor de Jó, aparecem os irmãos de Jó, dão presente para ele e faz a opção de coisa. Por que eles não apareceram antes? É interessante. Por quê, né? Pergunta muito boa. Isso é uma pergunta muito importante, moço. Aquele negócio, a pessoa chora no enterro da pessoa, às vezes a pessoa fala, o fulano reclama da vida, o Mauro, o José reclama da vida, o Sebastião. Aí depois fala assim, depois da pessoa morre, o Mauro era a melhor pessoa do mundo e tal. Às vezes era um irmão Mauro Mendonça, Mauro Teixeira, era bom demais. Por que ele não fez essa homenagem? Por que ele não fez esse sacrifício aí? A verdade, que às vezes é muito dura, é que às vezes nós sofremos sem motivo algum. Né? Não tem motivo. Né? O próprio sofrimento de Jó, Deus mesmo fala com Satanás. Eu fiz Jó sofrer sem motivo. Sem motivo. Ele não precisava sofrer aquilo que ele sofreu. E às vezes é assim. Às vezes a gente não sofre porque a gente pecou, porque tem um erro que foi cometido. A gente sofre porque eu não posso te dar uma resposta. Né? A Bíblia não traz essa resposta. O sofrimento. Por que pessoas boas sofrem? Então, é umas perguntas que não vai ter lógica, né? A religião tenta explicar o sofrimento, né? Na mesma ótica dos amigos de Jó. Você está fora da igreja. Você está, entendeu? Quer trazer essas coisas achando que fidelidade a Deus, ele está imune ao sofrimento. Mas não, nós estamos longe de casa. Nós estamos num corpo pecaminoso. Nós estamos num corpo que tem que morrer de alguma forma. Né? Então, não há como escapar. O Senhor vai nos abençoando, a gente vai vencendo batalhas, mas nós sabemos que a derrota se cuida. Exatamente. O escritor, então, ele segue no versículo 19, dizendo o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quando o Senhor nos coloca na escuridão, é difícil a gente ver além, ver à frente, né? Ver muitos passos à frente. Às vezes o que a gente começa a lembrar é só daquilo. Né? Aquilo passa uma vez, 10 vezes, 50 vezes na nossa cabeça e fica aquilo ali como se fosse um filme passando direto. E a gente só consegue se lembrar daquilo. A alma dele continuamente se lembrava daquilo, porque ele já não conseguia, já tinha se esquecido, né, do que era desfrutar do bem. Por isso que o que ele traz no versículo 22 as misericórdias do Senhor são no versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Trazer à memória aquilo, né? Aquilo que podia dar esperança a ele. O que podia dar esperança a ele? Estava vivo, né? Ele não tinha sido de todo consumido. O povo não estava consumido por completo, né? Da mesma forma que o Senhor com Satanás, que não podia tocar na vida de Jó, né? Podia tocar em tudo, mas não tire a vida de Jó, porque o Senhor estava no controle. O Senhor estava no controle de tudo, né? E aquilo podia trazer esperança a eles, né? Quando o navegador, eu acho que é navegador português, se não me engano, Magalhães, que contornou o cabo lá no sul da África, não sei se foi Bartolomeu, negócio assim, mas quando ele contornou o cabo lá no final da África, né, ele chamou aquele cabo de Cabo das Tormentas, né, porque o dia que ele passou por lá, estava uma tempestade muito grande, difícil, né, foi algo muito complicado, ele chamou aquele cabo de Cabo das Tormentas. Quando ele voltou para Portugal com a notícia de que aquele cabo tinha sido contornado, eles poderiam chegar na Índia, o rei resolveu rebatizar aquele cabo como Cabo da Boa Esperança, né? E até hoje a gente conhece como Cabo da Boa Esperança, lá no final da África do Sul, né? Você citou Romanos, né? É muito interessante, para a gente entender essa passagem, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. O que eu entendo aqui? Nós podemos ter alegria na esperança, e nós vamos ter tribulação. Ele não fala aqui, fica tranquilo, alegrai na esperança, vocês não vai ter tribulação, né? Então ele vai dizer a expressão, sede paciente, a tribulação vai vir, mas qual o conselho? Seja paciente, perseverai na oração, né? Aí outro versículo interessante, ele vai dizer aquele jogo de pai, vai dizer, né? Nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso, né, de satisfação, né? Um peso exatamente, de glória. Tá vendo? Então você vê, paciente na tribulação, sabendo de que vai ter tribulação, né? Vai ter tribulação. A viagem não vai ser tranquila, mas a chegada é segura. Nós temos que ter foco na chegada, porque a viagem vai ser difícil. É o cabo da tormenta, né? De repente outro navegador passou lá e viu que não estava tão tempestade assim, estava tranquilo, né? Por isso que a primeira coisa que ele precisa aqui é uma mudança de mentalidade, né? É trazer de volta a esperança, mudar como ele via a sua própria situação, né? Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não serem consumidos, porque elas não têm fim, né? Elas não se esgotam, né? Elas se renovam a cada manhã, né? Da mesma forma que o maná, quando caía no deserto, né? Ele caía todo dia, né? E ninguém podia estocar ele, porque no dia seguinte ia ter mais, né? Então, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. O Salmo 30, versículo 5, vai dizer assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam, né? Foi o próprio Senhor Jesus que disse, né? Basta cada dia o seu mal, né? Basta cada dia o seu mal. Deixe para amanhã, se for necessário, né? Paulo, ele diz que não vem a nós nenhuma tentação maior que nós conseguimos suportar, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Sempre que o Senhor traz o sofrimento, ele traz também um escape, né? É assim que Paulo ele vai dizer. Ele traz para nós um escape, ele traz a graça, ele traz a sua misericórdia, que ela se renova a cada manhã.
palavra em Filipenses, ele vai dizer que as tribulações, os problemas que ele passou, contribuiu para o proveito, para a propagação do Evangelho. Não? Então ele muda o foco do olhar, ele muda o foco do momento para algo agradável. O sofrimento é o mesmo, mas a perspectiva é outra. Tá vendo? Às vezes você vê pessoas que têm traumas do passado, porque às vezes fala assim: meu pai não me amava. Porque meu pai saía de madrugada para trabalhar e chegava, eu estava dormindo, então não tive contato. Mas aquela ação do pai, de todo dia, naquela rotina de trabalho para trazer segurança para os filhos, era a forma que ele via como amar a família. Então quando você ressignifica isso e vê que a ação do pai em relação a você foi uma ação, de repente não que você esperava, mas daquilo que você precisava, você vai ressignificar o passado, você vai valorizar, você vai ter uma nova visão daquilo que de repente nós teríamos visão torta ou merecedora daquele fato. Exatamente. Quando Paulo ele pede ao Senhor que tire o sofrimento dele, qual a resposta que ele recebe? A minha graça te basta. Às vezes a gente pode pensar assim: se eu perder tudo, eu não sei o que eu faria. Se eu perder todo o meu dinheiro, se eu perder a minha família, se eu perder a minha casa, tiver que debaixo da ponte, eu não sei o que eu faria. Mas se você tem essa preocupação, fique tranquilo, que o dia que o Senhor precisar que você passe por isso, ele vai ter graça para suportar também. A graça dele vai ser suficiente, né? Por isso que o escritor ele vem no versículo 24 e diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é a porção dele. Isso é o que Satanás e o que os outros às vezes não entendem, que as outras pessoas não entendem, né? Quando Satanás veio falar com o Senhor sobre Jó, ele falou: não, é claro que Jó te louva, né? O Senhor deu tudo para ele, o Senhor deu bens, deu dinheiro, deu muitos servos, uma família boa, feliz. Tira isso aí para ver se ele não vai blasfemar contra você. Mas a porção de Jó não era aquelas coisas, né? Não eram aquelas coisas. A porção de Jó era o Senhor. E as pessoas em volta têm isso, né? Elas veem aquelas pessoas perdendo tudo, perde a família, perde o dinheiro, perde o trabalho, e aquelas pessoas, aquele ali, coitado, né? Perdeu tudo, né? Mas nós precisamos ter o Senhor como nossa porção. Porque quando a gente tem o Senhor como nossa porção, aí sim a gente consegue esperar nele, né? Em 3 vezes a história de Jó: a antes, o durante e o depois. Então, antes, o próprio Deus diz que no Oriente não tinha ninguém maior do que Jó. Então, era esplêndido. Agora, teve um lugar também, aquele período que não tinha ninguém pior na situação do que Jó. E depois veio o futuro de Jó no dobro do que ele tinha antes. A espera mostra a nossa dependência em Deus, né? Não tem o que fazer mais, é só esperar, né? É só esperar em Deus. Por isso que ele segue dizendo, no versículo 25, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Onde que eu parei aqui? 30. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre.
ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo, será que o Senhor não veria tais coisas, né? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Então, a questão que ele coloca aqui, o Senhor, ele é soberano. Acima de tudo isso, ele não perdeu o controle, né? E esse mal, esse sofrimento todo, não estava sendo trazido pelos inimigos, estava sendo trazido por Deus, né? E às vezes é difícil até da gente falar isso, né? Que Deus que traz o sofrimento, né? Mas foi assim, por exemplo, no caso de Jó, né? Foi Satanás que chegou lá para Deus e falou: ó, deixa eu destruir a vida de Jó? Não. Foi o Senhor que falou primeiro. Ah, você viu Jó? Né? Você viu Jó? Já parou para olhar ele? É Deus que traz o sofrimento, né? E às vezes é difícil da gente aceitar isso, né? Mas é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Porque se Deus é soberano, então nós sabemos que Ele sabe o que faz. Que Ele faz o bem. Capítulo 4, verso 16 até o 18 diz o seguinte: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, que é que se veem são temporais, e se não veem são eternos. É isso aí. Talvez você não tenha percebido, mas o capítulo 5, ele não traz aquelas palavrinhas que fundiram o Vantuíra ali, né? Ele não tem essas palavras, porque o capítulo 5 ele não é um acróstico, né? Os versos não seguem aquele padrão, apesar de serem 22 versos, não seguem mais aquele padrão. É como que até aqui o escritor vem dizendo para nós, né, que há uma certa ordem estranha no meio de todo aquele caos, né? O texto só fala de destruição, mas ele é apresentado de forma ordenada e bela. É como que ele dissesse que o sofrimento ele vai de A até Z, né? Ele passa por tudo. Mas aqui no capítulo 5 parece que o escritor ele perde a paciência com isso e ele começa a escrever de qualquer forma. O capítulo 5 nos mostra diferentes tipos de pessoas, né? E todas aquelas pessoas estão sofrendo. Mas o texto ele termina de uma forma muito curiosa, né? Ele termina assim, ó, no versículo 19 do capítulo 5. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Como eu falei, o livro traz mais pergunta do que resposta, né? Não à toa ele termina com essa pergunta. Que aqui está a verdadeira lamentação. Aqui ele começa quando ele realmente lamenta. Né? Então, quando ele começa aqui, né, ele vai falando só de lamento. Lembra do Senhor, do que nos tem sucedido. Isso, aqui parece que o escritor dá a entender, né, que ele está aqui tem um verdadeiro lamento, né?
Parece que o teor está trazendo a história, né, que aconteceu, e falando da soberania de Deus, né, o cuidado e tudo aquela coisa. Parece no versículo 5 dá a entender que ele se abre, né? Parece que ele está frente a frente do Senhor, trazendo seus lamentos. Ele diz que o Senhor reina, né? O Senhor é soberano sobre isso. Por que ele se esqueceria deles, né? Por que o Senhor se esqueceria deles? Ele reconhece que do próprio povo não viria nada de bom, né? Ali a gente falou no início, né? A pequena esperança que ainda restava para aqueles que ficaram acabou quando mataram Gedalias de novo, né? Quando mataram Gedalias depois de já terem feito de tudo de errado, né? Ali a pequena, alguma coisinha de esperança que eles tinham ainda de dar certo ali, voltar e resolver as coisas. Até o versículo 18, só lamentando o Senhor com Deus. A partir do versículo 19, ele começa a falar né, ele reconhece, dá a entender isso aqui, ele está abrindo o coração, ele está desmanchando diante do Senhor, né, parece que ele está nu diante do Senhor, né, e expondo toda a sua dor, né, e chega a dar a entender, você vê que ele muda o versículo 18 de 19, ele dá essa mudança, ele vai e começa a falar da soberania de Deus, né? E contrasta aquele sofrimento religioso que acontece. E é isso que o Senhor quer, né? Que a gente se abra realmente para Ele, né? E ele reconhece que conversão não vem do próprio, né? Ele pede ao Senhor que os converta, né? Converte-nos a ti e seremos convertidos, né? E ele termina com esse tom. Será que o Senhor nos abandonou para sempre? Né? Ele termina com essa pergunta. Ele não tem a resposta. E às vezes é difícil a gente ter uma resposta para isso, porque normalmente a gente se questiona às vezes, né? Quando tudo está dando errado. Às vezes a gente pode pensar, será que o Senhor nos abandonou por completo? Será que ele não sabe que a gente passando por toda essa dificuldade? O interessante é que nós não sabemos o final da nossa própria história, né? Nós temos a palavra de Deus que nos fala sobre o futuro, mas a nossa própria história mesmo, a gente não conhece o futuro dela. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 5, 10 anos, né? Da mesma forma, Jó também não sabia. Ele não tinha o livro de Jó para ler, para saber o final da história, né? A gente, assim, fala até de uma forma, né, como que a gente já sabe o final da história. Mas se você não soubesse o final da história, talvez você ficaria como os amigos dele, né? A gente não sabe. O erro dos outros. Isso é importante. Aquela expressão, sede paciente na tribulação, entendeu? Seja paciente na tribulação. Você não sabe qual o final daquilo, qual o propósito, né? Mas seja paciente, né? E tenta achar uma coisa boa no meio da dor. É que o Paulo ele achava uma coisa boa no meio da dor. As minhas prisões contribuiu, os meus sofrimentos, as perseguições contribuiu para o proveito do Evangelho. Então ele achava um alívio em meio à dor. Qual alívio? Poxa, se eu estou aqui, apanhando aqui, tem um propósito, né? Tinha um propósito, ele achava propósito no meio daquilo. Isso que levava ele a cantar de louvor ao Senhor à meia-noite, preso num tronco e todo marcado de vara. Por quê? Porque ele estava caçando um propósito para aquilo ali. Ele estava lamentando, poxa, se eu estou aqui, tem um propósito, né? Então isso aliviou a dor, não tirou a dor, mas aliviou, né? No certo sentido, ele achou um propósito para aquilo. Porque a vida ela tem que ter um propósito. Então nós sabemos de detalhes da vida de Jó que ele mesmo nunca ficou sabendo, talvez, né? Ele
se nós lemos o livro, só o que está escrito no livro, ele nunca ficou sabendo por que ele passou por tudo aquilo. O Senhor nunca explicou para ele da conversa que teve com Satanás, nunca explicou para ele aquilo. Talvez ninguém nunca fique sabendo que você está sofrendo, mas talvez Deus esteja lá no céu falando com Satanás: você está vendo o meu servo que está passando por tudo aquilo, mas que permanece fiel? Talvez o Senhor esteja zombando de Satanás, usando você como exemplo, no seu sofrimento. Qual então foi o fim dessa história? O livro de Lamentações termina com essa pergunta, mas o fim dessa história nós temos registrado. Tanto 2 Reis quanto Jeremias, o livro de Jeremias, terminam com uma história curiosa. Eles falam da destruição de Jerusalém e tudo mais, mas lá no finalzinho eles trazem uma história curiosa. O rei Joaquim, que havia sido levado para o cativeiro, depois de muitos anos ele é libertado, mostrando que ainda havia uma semente da descendência real. O livro de Crônicas, o último da Bíblia hebraica, depois de toda aquela destruição, ele termina falando do decreto do rei Ciro, que convocava todos os judeus a voltarem para sua terra. O livro do profeta Ezequiel, que estava lá no exílio, ele termina com uma visão de vários capítulos, mostrando uma terra renovada, Israel reconstruído e um novo templo onde eles adoravam. Salmo 126, versículos 5 e 6. Coloca pra gente, Lu. Esse salmo ele foi escrito depois que os judeus voltaram do cativeiro. Depois que eles voltaram, esse Salmo 126 foi escrito. E olha só o que diz, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles reconhecem que muito daquilo que eles estavam vivendo naquele momento foi regado com lágrimas de outras pessoas. Outras pessoas choraram para que agora eles pudessem estar felizes retornando. Às vezes a gente não vai ver resultado do nosso sofrimento. Talvez o sofrimento não acabe aqui. Talvez acabe amanhã, uma semana, daqui um ano, 10 anos. Mas talvez não acabe aqui. Talvez não acabe por aqui. Mas a certeza que nós temos é que quando chegarmos no céu, Apocalipse 21, versículo 4, diz que o Senhor limpará toda lágrima. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a certeza que nós temos. Que por mais que aqui demore, por mais que aqui seja difícil, seja complicado, a gente chegue a ficar como Jó, que queria a morte. Mas nós temos essa certeza. Pode não acabar aqui, mas certamente vai acabar no mundo vindouro para aqueles que creem em Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele sofreu muito aqui na terra. E ele, como justo que era, não merecia o sofrimento. Mas hoje nós somos convidados a sofrer como o Senhor Jesus sofreu também aqui na terra. E qualquer coisa diferente disso, qualquer convite diferente disso, você não sabe, mas é um evangelho de prosperidade. Talvez não seja prosperidade de dinheiro, mas é um falso evangelho de prosperidade. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando com essa palavra. Aquele irmão que quiser citar um hino para estarmos encerrando.